Tá? Porque, na prática, a gente vê muitos colegas que, passou de um ano, tem que ter declaração do banco. Não, a declaração do banco é quando for por falta de pagamento, né? Ou sustação do cheque. Se não for esses motivos, basta a declaração do apresentante do seu endereço, que é o que já acontece em todos os cheques propriamente. Aqui tem um formulário, bonitinho, que não tem muita importância. Distribuidor. Artigo 5º. 6º, perdão. Nos estados em que o recolhimento dos emolumentos for diferido para a data posterior à da apresentação e do protesto, alguns estados, se não me engano, São Paulo e Mato Grosso, né, todos os títulos são diferidos. Né? Diferidos é aquele sentido que você não recebe antes. E pode ser que você nem receba depois. É quando o devedor vier pagar ou cancelar a que você vai receber. Certo? Então, nestes estados em que o recolhimento dos emolumentos for diferido, e nestes estados, né, o CNJ autoriza a recusa do protesto facultativo, não do protesto necessário. Por quê? Porque no cheque a gente não tem protesto necessário. Então não precisava nem constar isso daí aí. Mas só para confundir. Né? Quando indicarem exercício abusivo de direito. O que é exercício abusivo de direito? Cheques com datas antigas e valores irrisórios, seja isoladamente ou em lote. Indicação do endereço incorreto. Então, nesses estados, poderia-se devolver, ao meu ver, não faz muito sentido, poderia-se devolver em qualquer estado em que a gente perceba abuso de direito. E não só nos que é diferido. Mas a lógica é que, nesses de abuso de direito, a probabilidade de você receber é menor ainda. Então, eu estaria prejudicando esses colegas tabeliães que estariam fazendo esse serviço sem perspectiva nenhuma de algum dia receber. Indicação de endereço incorreto. Nunca esse cidadão aí, ou nunca, né? Dificilmente esse cidadão vai saber desse protesto para ir pagar. Então, nesses estados, poderia-se pensar nisso. Santa Catarina, a gente não tem um diferimento total. Tá? A gente tem alguns convênios com a CRA para diferir alguns títulos. A gente tem algumas normativas que a gente vai ver também, que nesses convênios até a gente obriga todos os tabeliães, mas não é total. Então, cheques apresentados no balcão, a gente não tem isso, porque não é obrigatório diferir, por mais que seja aconselhável. Tá? Então, isso daqui era só o provimento do cheque. Né? Intimação. Os meios de intimação. Né? Isso tem tanto no Código de Normas, quanto lá no CT, na Lei 9492. A intimação, como regra, pelo Código de Normas, se dá por envio de correspondência. Na prática, a gente usa a subsidiária, que é por intimador. Então, pelo Código de Normas, é por aviso de correspondência e, em seguida, por funcionário ou contratado do tabelião para realizar esse serviço. A gente não tem a proibição, como tem em alguns estados, de fazer isso por serviço terceirizado. A gente não tem nem a permissão, mas nem a proibição. Tá? Em alguns estados é proibido expressamente você contratar intimadores autônomos, por exemplo. Né? Aqui a gente não tem nada relativo a isso. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado em Santa Catarina é nos prazos. Tá? Isso daqui é diferente da maioria dos estados em Santa Catarina.
Lá na 9492, a intimação vai dar o prazo para o cidadão pagar de 3 dias a contar do protocolo. E se a intimação, por acaso, for realizada no último dia, prorroga mais um. Isso é a regra na maioria dos estados. Santa Catarina não é assim. A gente talvez tenha um artigo contra a legem, mas que eu considero até mais justo. Aqui é 3 dias da intimação. Isso é um detalhe bem importante para quem é de fora. Tá? 3 dias contados da intimação. Na prova, cuidem. Porque depende do que o cabeçalho da questão está perguntando. De acordo com a 9492. É 3 dias a contar do protocolo. De acordo com o Código de Normas de Santa Catarina. É 3 dias da intimação. Se deixarem em aberto sem falar nada, a questão dá para anular. Porque tinha 2 respostas. Certo? Então a redação ali da questão vai orientar para qual dos 2 vocês têm que responder. Beleza? Então cuidem nessas diferenças que existem nesses artigos sobre isso. Aqui está o do protesto. Detalhe que a gente tem aqui quanto ao edital. Tá? Edital em Santa Catarina é nas últimas hipóteses. Tá? Tem alguns estados até que é regra. Morou fora, vai edital. Morou não sei o que, edital. Aqui a gente tem como princípio que, e está expresso lá no Código de Normas, que tem que se esgotar todos os meios de se encontrar o devedor antes de publicar edital. Então, a gente não tem essa possibilidade de publicação direta de edital como regra. Né? A gente tem que realizar, no mínimo, 2 tentativas de entrega. Acho que isso também é meio padrão na maioria dos estados. Então, 2 tentativas de realizar a intimação, para aí, tão somente publicar o edital. E ainda assim, como a gente tem essa situação de tentar esgotar todos os meios, vocês vão perceber um dos requisitos do instrumento de protesto em Santa Catarina, que tem que ter certidão das intimações feitas. Mas não é somente as certidões das intimações feitas, com as eventuais respostas e circunstâncias averiguadas no local. Então, eu fui em tal local e fulano disse que não mora mais lá. Tá, mas ele não te disse onde ele morava agora, então? Então, em regra, a gente tem que também procurar se a gente sabe se está em outro endereço agora. Não basta se contentar com não mora mais lá. No nosso Código de Normas, vai ter lá uma previsão de que, se a gente perceba que o devedor está tentando se esconder, e aí é uma pegadinha, porque até teve alteração recente na lei da alienação fiduciária. Lá na lei de alienação fiduciária, no CPC, quando a gente percebe essa forma de ocultação, é por hora certa. Então, vou dizer para um vizinho que tal dia estarei lá, tal hora, para realizar a intimação. No protesto aqui em Santa Catarina, se a gente percebe que ele está tentando se ocultar, a gente entrega para qualquer um da família que está lá. Tá? A gente não vai fazer essa intimação por hora certa. Não, a gente vai entregar para alguém que estiver lá. Santa Catarina, como está lá na lei federal também, considera-se perfeita a intimação quando entregue no endereço. Não necessariamente ao devedor. Então, mas eu intimei fulano de tal. Está cumprida a intimação. Por mais que fulano de tal não seja propriamente o devedor. Menores não podem receber intimação. Tá? Então, esse é um detalhe importante. A gente não pode entregar intimação para menores. A gente só vai pedir a identificação
de quem recebeu de fato essa intimação. Pessoas jurídicas não têm o requisito de ser o representante em Santa Catarina. Pode ser qualquer pessoa, né? Santa Catarina, a gente tem a situação agora, faz pouco tempo, de um edital eletrônico. Então é possível o edital